Estamos aqui no Museu Major Novaes. Foi uma surpresa muito grande. Viemos fazer uma gravação e encontramos nada menos do que Elvio Tamoio. Gente, para você que não sabe, eu não sei nem dizer o que ele é, na verdade, porque ele é tanta coisa. Conta pra gente o que você é hoje, Elvio. Essa coisa de ser tanta coisa, você acaba não sendo absolutamente nada, né? Dentro desse universo que a gente está vivendo aqui, que, assim, ou você sei lá, tipo, engenheiro, ou você é isso, ou você, na verdade, não, sim, eu faço aquilo que eu preciso por necessidade, né? Então, assim, é aquilo que antigamente, muito antigamente e tal, era como alguém que tinha um sítio, alguém que tem uma roça e que precisa cuidar da roça, precisa saber cozinhar, então é isso, não existe essa coisa, então, né? Não tem essa, minha especialização. Eu acho que com esse reducionismo que houve, né, em relação à necessidade do mercado, né, as pessoas têm que dizer, eu sou isso, eu sou aquilo e só faço aquilo, entendeu? Fica tão nitidamente numa única coisa que acaba não sabendo porcaria nenhuma do mundo, né, do resto do mundo. Óbvio que sempre me chamavam a atenção, falavam assim, não adianta você conhecer um pedacinho assim do oceano, você conhecer em profundidade e tal. Mas então é isso, o que eu sou efetivamente? Na verdade eu tento sobreviver, não tem nada né? Ai, que absurdo, porque, né, fez isso, fez aquilo. Acho que o cargo mais importante assim, dessa história foi ser o diretor da Funarte e tal, mas também que você vê hoje, por exemplo, que infelizmente não tem significado nenhum. Então, assim, vamos traduzir isso, o professor, acho que essa é a grande... Quando eu me sinto mais realizado, só que as escolas não me querem mais também, né? Tem esse detalhe. Mas assim, então você é uma das profissões que deveria ser mais valorizada no Brasil. Você é. Qual é delas que é, né? Professor, né? De professor, porque a gente precisa passar por ele para poder saber o que a gente sabe hoje. E muitas vezes o professor não é valorizado, o aluno, e fica aquela cadeia, né? De aprendizado, professor e aluno, aquela briga toda que acontece hoje em dia na educação que a gente tem hoje. E ontem a gente recebeu aqui o pessoal do EJA, né? O pessoal do projeto, né? Educação de jovens e adultos e tal, que para mim é uma das maiores conquistas que teve e agora está acabando também, né? Mas eu estava conversando com as professoras. O professor é isso, né? O professor é um pouco isso. Ele é cozinheiro, ele é escritor, ele é professora, né? Também, a maior parte dos professores. Mas o fundo acaba ganhando um salário desgramado. E no meu caso, pior ainda, que nem salário tenho, desde 2015. Você está é um hippie da educação. Então, pelas beiradas. Assim, não é óbvio que não é uma escolha, entendeu? Não é que eu quero sair por aí sem grana, entendeu? E começar a... Sabe, seria ótimo se tivesse condições de fazer isso, mas assim, é triste porque eu estava conversando hoje isso, né? Falando aqui com o pessoal, que eu me lembro que na década de 70, a pauta da arte, da cultura e da educação era um lixo, assim, né? Era uma coisa que você não tem onde botar aquela figura que é sobrinho do vereador X, você bota ele ali no Departamento de Cultura, ou bota ali não sei aonde, quer dizer, e a educação, sempre falar também, mas sempre ralé, sabe? Mas isso não mudou muito. Não, então, é isso que eu estou falando. A gente teve aí uma possibilidade, uma discussão de uma política pública de arte, uma política pública para a educação, mas acabou degringolando e a gente fica nesse refluxo do rabo do jacaré, né? Então fica horrível. Mas é muito triste, eu acho que assim, com 58 anos de idade, ver e ouvir todas o que nós estamos vivendo hoje é muito decepcionante, né? Ainda mais as condições, eu fico pensando, por exemplo, né, nem aposentar mais, a gente, né, pode, não tem direito a um mínimo de descanso, tem que trabalhar feito uma loucura, porque assim, todo mundo vê, que bonitinho o projeto, legal, vai para várias cidades, mas assim, de manhã, que nem agora, estava preparando a galera, o público que eu vou encontrar em Niterói, né, amanhã não, hoje não, na sexta. Então assim, você trabalha a divulgação da sua... Primeiro que você tem que brigar pelo espaço, começa por aí. Demora para as pessoas entenderem o que você quer fazer, nem a gente sabe muito bem também, claramente, para chegar e falar, olha, é esse produto que eu tenho a oferecer, né? Então, assim, tem essa questão do espaço, que leva um tempo para convencer as pessoas a abrir o espaço. Geralmente não te pagam, geralmente não, a maioria não paga, porque aí vem aquela velha desculpa, tem que ter 15 dias para poder escrever o projeto. Mentira, porque as pessoas não querem fazer o mínimo esforço de pagar.
Aí você tem que viabilizar recurso para poder bancar a passagem. Achar alguém que te dê comida e pouso, né? E, enfim, é difícil. Aí, nossa, como está chato, reclamando, né? Assim, mas é o seguinte, cara, ou eu faço isso ou eu me mato, lógico, entendeu? Não como tem... você me disse antes da entrevista, quem paga a conta de Quem luz? paga a conta de luz? Exatamente. Eu, graças a Deus, assim, não é que graças a Deus, em 2015 para cá, nunca mais tive uma casa, porque eu não tenho condições de pagar uma conta de luz, entendeu? Não tenho condições de... Ah, mas que triste, você... Cara, é isso. A quantidade de gente que, assim como eu, não sou nenhum especialista, especial, alguma coisa assim. Gente, eu vejo gente morrendo, um dos maiores dramaturgos que eu conheci na minha vida, entendeu? O cara morreu, não tinha dinheiro para pegar um ônibus circular, era 3,50 ônibus. A gente marcou um café, ele me enrolou, e aí eu peguei, fui lá na casa dele. Cara, o cara simplesmente montou os maiores espetáculos que eu já ouvi falar na vida, entendeu? E aí, de repente, o cara não tem dinheiro para pegar um ônibus, cara, porque não tem nenhuma, não tem, sabe? Incentivo, não tem nada. Não tem nada. E aí a história nossa de colônia, escravista, sabe? Aquela velha história. Em compensação, os donos de banco, cada vez mais dinheiro. Em compensação, os herdeiros, cada vez mais dinheiro. E isso é histórico. 519 anos, né? É, porque onde o rico cada vez fica mais rico, a música, como que era? Que bom. Vou falar em música também, você também passa por rádio, conta um pouquinho da sua história. No rádio sempre foi uma fissura, porque até os 10, 12 anos não tinha energia elétrica na colônia onde eu morava, e o rádio era único, aquele rádio que uma coisa que vocês não sabem mais hoje, que era aquelas pilhas enormes, assim, né? E o rádio sempre foi, desde as 4 da manhã, quando minha mãe acordava para fazer a comida para meu pai e tal, no fogão, a gente já começava ouvindo rádio. Era o dia todo rádio, à noite rádio, obviamente que eu queria fazer rádio. Como, né? Até, acho que foi você que perguntou para mim que se eu não fosse professor... Ah, não, alguém me perguntou ali agora. Se você não fosse professor, o que você gostaria? Eu gostaria de ser radialista, né? Mas o radialista também não está tão diferente do professor, né? É verdade. Mas então, o rádio veio nessa vibe, aí consegui montar um programa. Meu primeiro programa mesmo foi em 90, né? Numa rádio de São Carlos, a rádio Realidade, agora acho que é Jovem Pan, se não me engano. Depois veio a rádio Brasil FM, em Araraquara, depois veio a rádio... Teve mais uma rádio no meio, você está ficando velho, não lembra mais. E aí depois a Rádio Fiscar, que foi onde fiz mais tempo, né? O Paracatu Zoom, que na verdade deu origem a essa comitiva que faz cinema, essa comitiva que tenta fazer cineclube, essa comitiva que faz livro, essa comitiva que... Às vezes eu fico pensando que essa comitiva parece que sou eu, né? Mas tem mais gente, óbvio, tem mais gente apoiando. Sim. Porque que nem aqui eu fui recebido pela Claudinha, que me deu pouso, que me deu comida, entendeu? Então isso está dentro do contexto de que, né, ela ainda acredita nessa possibilidade. E fico feliz, a hora que até queria fazer essa entrevista, quero, né? Fazer essa prosa com vocês e saber que vocês estão fazendo uma TV independente. A gente está, assim, em busca de um resultado para que as pessoas consigam assistir e ter um pouquinho do que acontece na sua região. Aqui em Cruzeiro, nas cidades do Vale do Paraíba, porque nem sempre a gente tem esse espaço na mídia, né? Na mídia, massa, que acontece. Não vai ter, né? Porque é outro objetivo, é outro foco ali, né? E hoje você falar de cultura, de arte no museu, não é todo mundo que vai querer assistir, inclusive você que está assistindo até agora, você é um guerreiro, porque você gosta desse conteúdo, a gente fica feliz também, né? Não tem como não agradecer. Conta pra gente o que aconteceu aqui no Museu Major Novaes. O que aconteceu ontem, na verdade, quando a Cláudia me convidou, a gente estava numa feira, e aí ela, lá em São Carlos, aí ela virou e falou assim, cara, poxa, você podia passar no museu. Eu falei, então vamos embora. E foi assim que surgiu. Ela duvidou no primeiro momento, achou que esse cara tá blefando. Tá zoando comigo. E aí começamos a conversar, veio. O que aconteceu ontem foi, passamos um dos nossos filmes, né, um dos filmes que a gente está aí dentro da comitiva e tal, que aliás deu super resultado, mas dado o cenário que nós estamos vivendo aí na cultura, né, na arte de uma maneira geral, a gente, ao invés de, quando você começa a ser premiado, ao invés de você conseguir mais recursos, acontece exatamente o contrário e a gente está numa situação de uma pendura. Então a gente passou um filme e depois teve um debate sobre esse filme, que por um acaso um pouco tem a ver com a minha trajetória, e a minha trajetória não se separa das coisas que eu faço, porque tem essa identidade. Então, como era um grupo do EJA, né, oh meu Deus, Educação para Jovens e Adultos,
A gente falou um pouco dessa necessidade de você, por exemplo, todo mundo fala mal pra caramba da coisa da tecnologia, que não sei o contrário, tecnologia é fantástico. Agora, o que importa é para onde você vai com ela, né? O que você faz com ela, né? Eu não sou contra o cara ter um baita de um carro, mas não é para ficar estacionado na garagem e não saber para onde vai. É verdade. Então é ter noção de que com essa tecnologia a gente pode definir o roteiro de para onde a gente quer ir, né? Para onde a gente está andando. Rafa, teve uma coisa que me chamou muita atenção ontem, que eu, por exemplo, nos últimos 3 anos, 4 anos que eu estou andando pelos cantos aí, me chamou a atenção que o EJA, o projeto do EJA, ele abriga a maioria, mulheres acima de 45 anos, e que tem mulheres que têm uma vontade de, sabe, recriar, de refazer, de, sabe? E esse projeto está acabando. Eu, assim, as pessoas, estou aqui fazendo campanha, vamos lutar pelo EJA. Vou te contar uma coisa. Eu terminei o meu colegial no EJA. Olha só. Para você ter ideia. Eu fiz supletivo, né? Eu fiz supletivo porque, assim, era uma correria. Eu tinha um problema de saúde, então a única maneira que eu tinha para poder terminar meus estudos, para tentar uma faculdade, era fazer o EJA. E eu agradeço muito os professores que passaram na minha vida, porque você tem que aprender num ritmo mais acelerado. E é muita informação com pouco tempo para você estudar. Então esses caras são guerreiros. Guerreiros, não. E assim, o projeto não pode acabar porque ontem tinha, eu posso até mentir, mas porque eu não contei, mas assim, sei lá, tinha o quê? Umas 40 pessoas, no qual 30 dessas pessoas eram mulheres acima de 45 anos, até fiz uma brincadeira ali, né? Para saber um pouco a idade da galera. Mulheres acima de 45 anos e que estão buscando a vida, e que estão querendo, sabe? Então como que podemos deixar um negócio desse morrer, né? Aí eu tenho um monte de amigas que estão até resolvidas, ou tem aposentadoria, ou já está, né, na carreira, etc. Ou tem marido com grana, que, enfim, né? Mas é engraçado, porque vem aquele momento de ter que repensar o que fazer, né? O que vão fazer. E isso me chamou muita atenção. Nem era nosso assunto aqui, mas assim, é importante a gente retomar isso, porque se essa mulher que tem condições, que tem um certo recurso, está vivendo um problema muito grande, imagina essas mulheres que frequentam o EJA. É complicadíssimo. Entendeu? Que não tem, complicado. Às vezes deixa marido que não quer que ela cresça, porque tem um pouco de inveja também numa relação, né? Sim. Quando você vê que o seu parceiro, a sua parceira está crescendo, tem pessoas que têm uma inveja. E foram justamente uma geração, 40 anos atrás, que não tinha qualquer, estava continuando, continua, obviamente, essa coisa que é assustador, né? É isso, então acho que não era nosso tema, mas virou nosso tema, nós vamos falar mais, eu quero muito mais falar com vocês, enfim, vamos trocando aí. Vamos sim. Gente, para vocês conferirem um pouco mais, porque isso aqui só foi um pouquinho, só uma prévia do que o Elvio faz, então você pode conferir onde encontrar você. Onde me encontrar? Aqui agora, mentira, não sei, é o do meu braço. Mas tem um canal no YouTube chamado Elvio Tamoio, Elvio com H, porque minha mãe é chique, né? Achou esse nome no meio do mato, mas no meio do canavial, mas é Elvio com H, Tamoio. E tem o Facebook, tem um monte de coisa, né? E tem o Paracatu Zoom, que é com Z-U-M, né? Paracatu Zoom, que é a nossa comitiva, que estão esses 2 canais, o YouTube e também na rede de uma maneira geral. Então você não pode deixar de conferir. Eu já estou curiosíssima para poder saber um pouquinho mais da sua história. Tem até, ó, tá todo tatuado ali, aqui. Fora do eixo, essa cultura que é levada para o Brasil todo. Muito bem. Obrigada. Fora do eixo é perigoso, se não tem esse termo, mas enfim. Mas é isso, acho que é também a hora que, né, vai chegando aquele momento que você vai perdendo a memória, você já começa a se localizar no braço. Daqui a pouquinho você não vai ter mais não braço tem. aí. Aliás, eu estou indo tatuar agora um pedaço que está faltando aqui, daqui a pouco. Obrigada, Elvio. Obrigado a você. Sucesso sempre. Obrigadão. Obrigada. Até o próximo vídeo.